Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor do curso de farmácia da UFRN, disciplina de farmacologia aplicada. E gostaria de conversar um pouco hoje sobre corticoterapia, a utilização dos corticoides na prática clínica. Vamos abordar aspectos gerais sobre esta classe farmacológica, mas principalmente a segurança do uso desse medicamento em pacientes a médio e a longo prazo. Quando falamos de corticoterapia, é muito importante contextualizarmos o que seria um hormônio chamado cortisol. Esse gráfico, adaptado do excelente artigo de Baker e colaboradores, ele mostra o seguinte: no decorrer do dia, eu tenho alguns parâmetros fisiológicos que vão se manifestando de forma distinta. Por exemplo, durante a noite, durante o sono, a pressão arterial e a frequência cardíaca tendem a estar em parâmetros menores, mais baixos. E a partir do momento que o indivíduo desperta pela manhã cedo, há uma tendência de aumento dessa pressão arterial e aumento dessa frequência cardíaca, onde aproximadamente em torno do meio-dia elas tendem a estabilizar e volta a decair à noite. De forma similar, eu tenho a noradrenalina seguindo esse perfil. Aqui eu já tenho o ponto máximo dos níveis séricos de noradrenalina em seres humanos, próximo ao meio-dia, mas ela vinha numa crescente até meio-dia e começa a decair no restante da tarde. Já o colesterol LDL também tem um pico na primeira parte do dia, logo após o acordar. Só que é um pico um pouco mais precoce, um pouco mais cedinho, de maneira similar à pressão intraocular. Já a temperatura não, a temperatura ela vai numa crescente durante o dia e atinge o seu máximo já no finzinho da tarde. O que eu estou querendo trazer para vocês é um padrão. É um padrão onde o organismo ele responde a fatores externos, como, por exemplo, a luminosidade e a temperatura, e ao mesmo tempo que tem um maestro, tem uma substância que tem um papel-chave nessa regulação, que é justamente o tão falado cortisol. Detalhando um pouco mais o comportamento do cortisol, percebemos que ele também apresenta esse perfil de aumento durante a primeira parte do dia, durante a manhã. Aqui nesse gráfico eu tenho um pico em torno das 9 horas da manhã e um decaimento posterior. E isso tem uma explicação do ponto de vista filogenético. Quando pensamos o ser humano como um mamífero, um animal, a gente tem a primeira parte do dia como essencial para que ele desenvolva as suas atividades de caça ou de fuga. Estou aqui colocando do ponto de vista evolutivo. O ser humano, durante a primeira parte do dia, ele tem que se alimentar. Ele tem que buscar a presa, ele tem que coletar o alimento. E do ponto de vista evolucionário, é importante que o cortisol desencadeie esse processo de melhorar a perfusão na musculatura, aumentando a pressão e a frequência cardíaca, a noradrenalina numa crescente, aumento dos níveis séricos de colesterol para funcionar como matéria-prima de outras substâncias relevantes. Então, há uma questão circadiana na liberação desse hormônio. Na verdade, sendo mais preciso, esses estímulos que determinam o ritmo circadiano, como a luminosidade do nascer do sol ou a temperatura também associada a ele, faz com que eu influencie o cérebro a ativar uma cascata de eventos que acaba liberando, em última análise, o cortisol. O ritmo circadiano faz com que, então, o hipotálamo libere uma substância chamada hormônio liberador de corticotrofina, que vai atuar diretamente sobre a hipófise, que vai liberar o famoso ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. O nome já está dizendo, o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, vai lá na adrenal, aquela famosa glândula que fica acima dos rins, adrenal, o nome vem daí, e ele libera aldosterona, cortisol e catecolaminas, como a noradrenalina. Essas substâncias liberadas fazem, por sua vez, um feedback negativo. Quanto mais aldosterona, cortisol e catecolamina na circulação, menor vai ser
a liberação pela hipófise e pelo hipotálamo, já que eu tenho um feedback negativo, um estímulo depressor na liberação dessas substâncias por essas glândulas. Perceba que a partir do momento que o cortisol, a aldosterona e as catecolaminas, mas falando agora mais especificamente do cortisol, é liberado, eu tenho uma resposta imediata, que está dentro daquela linha de que o animal, o ser humano, quando acorda, ele tem que ter energia para poder caçar, para poder fugir, o velho reflexo de luta ou fuga que a gente vê na fisiologia. Então, é tudo voltado no sentido de otimizar as funções. Quebra glicogênio hepático para ter glicose, para ter energia, aumenta a pressão, a taxa de respiração e a taxa metabólica, produção de proteínas e lipídios, tudo para colocar aquele organismo em máxima tensão. Aumenta a capacidade cognitiva e começa a diminuir a circulação sanguínea daqueles órgãos que naquele momento não são necessários. Não tem para que eu ter uma boa perfusão no sistema digestório se eu não conseguir ainda meu alimento. Isso é uma característica evolucionária, evolutiva, desculpe, uma característica evolutiva dos organismos do mamífero. Há também uma diminuição da perfusão renal. Se você está caçando, se você está em ampla atividade física, há uma tendência a deprimir um pouco, por exemplo, a micção. Só que, a longo prazo, eu tenho um impacto dessa resposta imediata. A longo prazo, a liberação continuada em grandes quantidades de cortisol e de catecolaminas aumenta a quantidade de glicose circulante e pode ser um fator de risco para resistência insulínica, uma característica da diabetes. Essa elevação continuada da pressão sanguínea pode acarretar, piorar um quadro de pressão alta e todas as complicações decorrentes dela. Muita aldosterona circulante retém sódio. Você pode ter retenção hidrossalina, você pode começar a reter líquidos com mais facilidade. E também tudo isso daqui pode coincidir num estímulo à imunossupressão. Novamente, a ideia é direcionar energia, direcionar recursos do corpo para poder atividades de defesa ou atividades de luta. Então, aquelas que são posteriores, como por exemplo a cicatrização, a defesa imune, isso aí vai ser ativado depois que a luta acaba. E é interessante que, além do estímulo circadiano desencadear esse processo, eu também tenho o estresse como um amplo fator que aumenta a liberação de cortisol, catecolaminas e aldosterona. Aquela velha história, estresse de forma continuada, não há corpo que aguente. Note que, vamos agora começar a funilar naquilo que a gente quer, corticoide. Note que o cortisol, esse hormônio produzido pela glândula adrenal, que está associado a essas várias manifestações fisiológicas, ele é muito parecido com a aldosterona. Ele é conhecido como glicocorticoide, até por esse impacto sobre o perfil glicêmico, enquanto que a aldosterona, que está bem mais associada ao controle hídrico, a retenção hidrossalina, ele é conhecido como mineralocorticoide, mas eles são muito similares. E quando eu observo aqui a prednisona, ela partilha a mesma característica. Todos têm aquela estrutura básica, famosíssima na química farmacêutica, a famosa estrutura do ciclo peridofenantreno. Esses 4 anéis aqui relacionados, associados, também presentes nos hormônios sexuais femininos e masculinos, assim como também no colesterol. Note que a prednisona, o fármaco, o medicamento sintético, ele é muito similar ao cortisol e também guarda similaridade com a aldosterona. Na verdade, se eu for pegar a definição do corticoide, do corticosteroide ou do glicocorticoide, a gente pode achar que são fármacos sintéticos que são similares do ponto de vista estrutural ao cortisol, a semelhança que é inegável, e que tem intensa atividade anti-inflamatória. Quanto mais o corticoide se parece com o cortisol, mais anti-inflamatório ele é.
Se ele se assemelhar um pouquinho ao aldosterona, ele já tem uma tendência a partilhar de suas propriedades, como, por exemplo, aquela história de retenção hídrica e a tendência à ocorrência de edema. Mas isso é uma história que a gente vai retomar daqui a pouquinho. Note que o cortisol, assim como os corticoides de maneira geral, eles agem de forma intranuclear. Eles penetram na célula, se ligam a um receptor do glicocorticoide, e esse receptor funciona como um carreador para agir diretamente no núcleo celular, para estimular a expressão de enzimas e proteínas. Então perceba que o corticoide, assim como o cortisol, ele vai onde as coisas acontecem. Ele vai diretamente ao núcleo, ativa genes específicos e por isso que você tem uma variedade tão ampla de indicações clínicas dos corticoides e de efeitos fisiológicos. Porque é um medicamento que age em um ponto específico da célula e que irradia esse seu comando para o tecido como um todo. Veja só, o cortisol, por tabela, os corticoides que se assemelham a eles, retomam para aquela ideia. O momento é de intensa atividade física. Então vamos lá, vamos melhorar a perfusão muscular, vamos melhorar o fluxo respiratório, vamos melhorar a capacidade cognitiva, porque cada segundo é precioso quando a gente fala de luta ou de fuga. Isso a gente herda também por nossos dias atuais. A gente também tem, no nosso dia a dia, nossa vida urbana, perigos reais. Mas há também aqueles perigos que nosso corpo não consegue diferenciar, por exemplo, de um urso atacando, que é a pressão para estudar para uma prova ou a pressão para poder entregar um relatório, dar conta de uma demanda no seu trabalho. Então, note que o estresse, ele libera esse pico de cortisol. E o corticoide imita esse hormônio. E como não há necessidade de, no momento da luta ou da fuga, você ter a sua imunidade ativa naquele exato momento, ou a perfusão no sistema digestório, ou perfusão renal, então você percebe que esse medicamento impacta muito a imunidade. Ele diminui a liberação de várias citocinas inflamatórias, como a interleucina do tipo 1, 3, 4, 5, fator de necrose tumoral. Diminui também a síntese de prostaglandinas e leucotrienos. E faz com que também o glóbulo branco tenha menor tendência a migrar da circulação para um sítio de infecção, por exemplo, porque ele vai perder a capacidade de aderir na parede do endotélio, e no momento que um glóbulo branco adere na parede do vaso, é a primeira etapa para ele passar para o tecido, via aquele movimento de diapedese, ele atravessa a frecha do endotélio e depois migra para o local teoricamente em perigo. E há também um estímulo via liberação de cortisol ou altos níveis de corticoides para você ter a apoptose de linfócitos e eosinófilos. Há também uma diminuição da atividade de fibroblastos, então a pele ela fica mais sensível, ela cicatriza menos, ela se renova menos. A multiplicação celular também é diminuída, tanto de pele quanto de mucosas de maneira geral. Então, o uso amplo de corticoide, a gente vai ver também mais à frente, faz com que também eu tenha uma tendência a uma pele mais fina, mais frágil, escame. Isso impacta muito no paciente usuário crônico desses medicamentos. Há uma diminuição da absorção de cálcio pelo intestino, já que toda a atividade do sistema digestório é depletada, que tem que priorizar novamente a luta ou a fuga. E há também um aumento da atividade de osteoclastos. O osteoclasto é aquela célula que está lá na matriz óssea e está desgastando a matriz óssea para depois ser reformada, para ser refeita pelo osteoblasto. Só que se eu tenho muito mais célula desmanchando do que célula fazendo, eu posso estar aumentando a possibilidade de um quadro de menor densidade óssea ou agravar uma situação de osteoporose, por exemplo. Então,
Todas essas características são desencadeadas pelo cortisol e são mimetizadas pelos corticoides, o seu análogo sintético direto. Note que as indicações para esse tipo de medicamento são várias, mas elas têm em comum uma tendência a ser empregada em situações de processos inflamatórios exacerbados. Seja um processo inflamatório de natureza autoimune ou não. Por exemplo, ele é um medicamento que ele é muito empregado em hipersensibilidade, em processos alérgicos, como também ele é usado como adjuvante para anafilaxia, quadros anafiláticos. Eu tenho um papel muito importante na imunossupressão. Por exemplo, um paciente que recebeu um órgão de outra pessoa, ele teve um transplante, então ele pode ter períodos onde sua imunidade ela tem que ser diminuída, interpretada para não haver rejeição. Então, o corticoide pode ter um papel. Ou na doença autoimune, é o caso do lúpus eritematoso sistêmico, ou até mesmo da artrite reumatoide. Então, são situações que o corpo ataca o próprio corpo. Então, eu vou lá e dou uma baixada, dou uma diminuída nesse processo inflamatório autoinduzido. Asma grave, persistente, ou asma aguda também grave, quadros de exacerbações. Então, isso daqui, o corticoide, ele se encaixa, tem uma utilidade clínica absurda. É adjuvante em processos inflamatórios musculoesqueléticos dos mais variados, como, por exemplo, a artrite reumatoide, que eu já citei, mas também a artrite gotosa ou a espondilite anquilosante. Então, são processos onde você utiliza esse corticoide para depletar essa inflamação exagerada. Hanseníase, pneumonia. Então, note que é diverso, mas eles têm isso em comum. Veja que são medicamentos de posologia muito variável, e isso acaba sendo um certo problema para o manejo desse tipo de medicamento, porque ele tem uma margem terapêutica muito extensa. Então, há situações que você pode empregar doses baixas, vamos pensar de 5 miligramas de prednisona, e há situações que as doses são altíssimas, de 60 miligramas. Às vezes o tempo é curto, às vezes o tempo é longo. Então, é um medicamento que você não tem uma constância posológica. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que não tem muita relação, mas é interessante para ilustrar. Fluoxetina, um antidepressivo. Fluoxetina 20 miligramas, ou normalmente é um comprimido ou 2 comprimidos ao dia. Aqui e acolá uma variação de frações, um comprimido meio, meio comprimido, mas é muito simples acertar a dose da fluoxetina, que a posologia é simplificada. Corticoide varia de doença para doença e varia muito em termos de possibilidade de dose e possibilidade de tempo de uso. Então veja que tem que se levar em conta a gravidade do quadro, outras doenças, o tempo de uso, porque ele cobra um preço, a gente vai ver mais à frente. Um aspecto interessante do ponto de vista posológico também dos corticoides é que o interessante é ele tentar até certo ponto ocupar o papel do cortisol. O cortisol é aquele hormônio endógeno. Então perceba que o cortisol ele tem um pico pela manhã, aproximadamente às 9 horas. O que faz com que a utilização desses medicamentos devam ser preferencialmente administrados nesse primeiro momento, pela manhã até no máximo às 9 horas. Não que não possa ser administrado em outros horários também, mas esse horário, essa dose, ela é mandatória. Tem aqui alguns exemplos. Vamos pensar na prednisona comprimido pela via oral. Eu tenho 4 indicações possíveis para utilizar esse medicamento. Eu tenho tratamento de colite ulcerativa, onde as doses variam de 40 a 60 miligramas dia, em 1 ou 2 tomadas, se for em uma pela manhã, e de 7 a 14 dias. Então, eu tenho aqui um perfil de uso da prednisona que é próprio da colite ulcerativa, que até certo ponto se assemelha com o da asma durante a exacerbação.
mas que é bem distinto da abordagem da síndrome do túnel do carpo, um tipo de doença inflamatória que atinge as articulações do pulso, onde é dose única, dose bem menor, por um tempo mais prolongado. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, 40 miligramas, dose única, 5 dias. Eu estou trazendo isso aqui para ilustrar o quanto que varia essas possibilidades. E é também um tema que está em constante evolução. Novos artigos, novas publicações vão trazendo novas formas de fazer o manejo dessas doenças. O que faz com que eu tenha outras possibilidades de corticoides ou que eu tenha outras possibilidades de regime posológico. Então, a atualização é essencial quando você fala sobre esse tipo de medicamento. Vamos falar aqui um pouquinho da sua farmacocinética. Veja que os corticoides, eles têm aquele já citado ciclo peridrofenantreno, essa estrutura que confere, essa estrutura por si só, um caráter mais lipofílico em suas moléculas. Então, corticoides, de maneira geral, a exemplo dos hormônios sexuais masculinos ou femininos, tendem a ser substâncias bem lipofílicas. O que faz com que essas substâncias lipofílicas tenham uma boa absorção pela via oral e até mesmo uma boa absorção tópica, seja tópica do ponto de vista de aplicação na pele ou tópica do ponto de vista de administração pela via pulmonar. A absorção é rápida, a absorção é relativamente eficaz, com algumas variações. Uma vez que essas moléculas encontram um compartimento central, e o compartimento central, do ponto de vista de farmacocinética, entenda como circulação, sangue. Ele tem uma tendência a buscar tecidos, principalmente aqueles tecidos mais lipofílicos. E tecido aqui, do ponto de vista do termo farmacocinético, ele seria os compartimentos periféricos. Se eu tenho um fármaco, então, muito lipofílico, que tende a sair do sangue, a ir para tecido, ele é caracterizado como sendo de alto volume de distribuição. Mesmo assim, eu tenho uma parte considerável de corticoide que fica na circulação. Até porque ele aproveita a carona do transportador do cortisol, uma proteína plasmática chamada transcortina, que tem justamente essa função: levar o cortisol e os seus parentes, os seus análogos, os seus similares, de um lugar para outro no organismo. Do ponto de vista de tempo de meia-vida, também é relativamente variado quando a gente considera os corticoides mais empregados. Agora, a eliminação é basicamente a mesma para todos: metabolização hepática e excreção renal. Vamos pegar aqui esse quadro. Eu acho interessante esse quadro, que ele coloca vários glicocorticoides, vários corticoides importantes. Eu tenho aqui a hidrocortisona, que é o cortisol, mas que também ele é comercializado, ele também pode ser administrado. Então perceba que a hidrocortisona aqui é atribuída a ela a potência anti-inflamatória 1 e a capacidade mineralocorticoide de retenção hidrossalina também é equivalente a 1. Então perceba que os demais corticoides, como a prednisona ou a prednisolona, eles são, via de regra, mais anti-inflamatórios do que o cortisol e que devem ser também ter menor capacidade de retenção hidrossalina, porque um corticoide que só promove edema não é um corticoide interessante para ser utilizado no dia a dia da prática clínica. Veja que, do ponto de vista de potência anti-inflamatória, eu tenho a prednisona e a prednisolona como sendo uma potência baixa, comparada à hidrocortisona, enquanto que a budesonida e a beclometasona, assim como a betametasona e a dexametasona, vão numa crescente de potência anti-inflamatória. O que justifica, até certo ponto, você não ter tantos indivíduos utilizando dexametasona pela via oral, ou até mesmo a betametasona, quanto aqueles que usam a prednisona.
indicando o seguinte: ok, a prednisona pode não ser tão potente do ponto de vista anti-inflamatório, mas quem é muito potente para causar um benefício terapêutico também pode ter maior potência para causar reação adversa, para causar toxicidade. Perceba que o que também confere a prednisona e a prednisolona uma utilidade pela via oral é porque elas são muito biodisponíveis, têm uma absorção rápida e chega muito na circulação, pouca metabolização hepática, por exemplo. Betametasona e dexametasona também. Por isso que prednisona, prednisolona, betametasona, dexametasona podem ser utilizadas pela via oral devido à sua excelente biodisponibilidade. Agora, a prednisona é preferida do ponto de vista de ser mais disseminado o seu uso, porque eu tenho uma potência anti-inflamatória mais fácil de manejar. Outra coisa que dificulta um pouco a utilização da betametasona e da dexametasona é a questão de um tempo de meia-vida maior, mais prolongado. E quanto maior o tempo de meia-vida, dependendo da ocorrência de quadros de toxicidade, também mais complicado é o manejo, é a reversão daquele quadro. É interessante também aqui a gente trabalhar do ponto de vista da lipofilia, voltando aqui para betametasona, dexametasona, como é muito lipofílica, facilita a sua utilização tanto pela via oral, mas também são medicamentos amplamente utilizados em preparações tópicas, em formulações semissólidas. Por exemplo, cremes e pomadas são muito utilizadas para veicular a dexa e a betametasona, inclusive com risco não desprezível de você ter absorção pela via cutânea, absorção até certo ponto significativo. Eu tenho aqui a budesonida, a beclometasona, de péssima biodisponibilidade oral, porque ela tende a ser muito metabolizada pelo fígado, uma lipofilia mais moderada, que permite que ainda tenha uma certa absorção por mucosa, e eles são amplamente utilizados em dispositivos inalatórios, para o tratamento de asma, por exemplo. E tem uma excelente potência anti-inflamatória, ou seja, ele tende a ter uma lipofilia que não seja tão grande, para você não ter uma absorção no pulmão significativa, e ao mesmo tempo tem uma potência anti-inflamatória considerável para que o seu efeito tópico seja importante. E tem um tempo de meia-vida curto, o que também é interessante quando você pensa, principalmente no tratamento da asma, naquela situação de resgate, de alívio imediato para ser utilizado esse medicamento. Aqui, inclusive, a estrutura da budesonida, mostrando toda essa região aqui amplamente oxidada, que faz com que se diminua um tanto quanto sua lipofilia, ao mesmo tempo que aumenta a possibilidade de mais oxidação e mais conjugação, que acaba tirando ela da jogada, se ela for feita pela via oral. E aqui a prednisona, o nosso protótipo na história. Do ponto de vista da segurança dos corticoides, isso aqui é um tema amplo, extremamente preocupante, porque usar corticoide a médio e a longo prazo significa quase que obrigatoriamente a ter que fazer manejo de reação adversa. Isso é essencial do ponto de vista da farmácia clínica, do ponto de vista do trabalho do farmacêutico junto a esses pacientes. Um tipo de reação adversa que incomoda muito o paciente e que tem relação com aquilo que a gente colocou, de que o corticoide ele deprime a atividade do fibroblasto, ele deprime a produção de colágeno, ele faz com que a multiplicação celular seja comprometida e eu tenho uma pele mais fina, uma pele mais delgada, que descama com mais facilidade e não é renovada. Então, é muito comum eu apresentar descamação, eu apresentar equimose, essas manchas arroxeadas que têm relação com outra característica dos corticoides, que é diminuir a sensibilidade do endotélio ao óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, começa a ter vasoconstricção, também associado a maior liberação de catecolaminas, que o cortisol também faz.
aumenta a pressão arterial, diminui a capacidade de vasodilatação e os pequenos vasos vão arrebentando. Eu tenho a ocorrência disso, que nada mais é do que sangue extravasado e o pigmento acumulado depois que aquilo dali é processado pelo tecido. Então, descamação, ecrimose, eritema facial, já mostrar a vocês uma foto bem ilustrativa disso. O rosto, a face tende a ser avermelhada, às vezes mais periférico, como se fosse mais nas bordas do rosto, e o nariz, o centro, um pouco menos. Às vezes se assemelhando àquele eritema de lúpus em formato de borboleta, bem vermelho no centro do nariz e depois vai espalhando para as bochechas. Mas o fato que o eritema facial é muito característico do usuário mais prolongado, mais crônico de corticoide. Acne e exurtismo. A acne mais no indivíduo mais jovem, mulheres sobretudo. Exurtismo também, crescimento de pelos no rosto e em outras regiões. Também é específico de mulheres, e o ganho de peso. Então, veja que essas manifestações associadas aos corticoides, elas impactam muito na adesão, porque o paciente começa realmente a se sentir desconfortável com essa mudança no seu peso corporal, também é atribuído o medicamento, a qualidade da pele, então isso aí vai impactando. Outra característica, sobretudo na região do abdômen, é a ocorrência de estrias, como essa daqui na foto abaixo. Do ponto de vista neuropsiquiátrico, há também uma tendência nesses pacientes em apresentar quadros de depressão e ansiedade ou de dificuldade para dormir, principalmente quando eu não tenho a dose concentrada, pensada adequadamente para esse paciente que apresenta insônia pelo período da manhã. Do ponto de vista de manifestação óssea, ele pode agravar o quadro de osteoporose e, em alguns casos, acarretar, inclusive, necrose do osso. E a questão da osteoporose é essa tendência que os corticoides têm de estimular a atividade do osteoclasto, além de diminuir a absorção do cálcio. Do ponto de vista ocular, catarata, glaucoma. Do ponto de vista cardiovascular e metabólico, e aqui é interessante porque o paciente reclama e apresenta incômodo, compreensível até, por essas manifestações dermatológica e estética que afetam a questão comportamental, essa maior labilidade da pessoa mais depressiva, mais insone, mais ansiosa, isso é o que incomoda mais. Agora, as reações adversas do ponto de vista cardiovascular e metabólico, elevação da pressão, tendência à retenção de líquido, apesar de não ser propriamente o mineral o corticoide, mas o corticoide tem também um potencial nesse sentido de reter sódio, a tendência à deposição de colesterol nos vasos, tendência de aumento deles na circulação, hiperglicemia, resistência à insulina, supressão da atividade adrenal. E a adrenal ela tem que estar funcionando, ela tem que estar ali regulando o seu metabolismo. E a gente vai ver mais à frente que o cortisol acaba deprimindo a sua função. Então, tudo isso daqui, apesar de ser mais silencioso, apesar do paciente não reclamar tanto, ou até mesmo associar que o corticoide está fazendo sua glicose ficar descompensada. Às vezes ele não sabe, não tem esse conhecimento. Isso aqui é mais silencioso e tem um custo mais caro. Do ponto de vista gastrointestinal, o corticoide ele pode desencadear desconforto de maneira geral, como a gastrite, raramente ulcerações e também, mais raramente, quadros de esteatose, mas é um medicamento que não causa tanto problema do ponto de vista de desconforto gastrointestinal quando comparado ao AINE, ao anti-inflamatório não esteroidal, diclofenaco, por exemplo, um piroxicam. O que acaba também gerando um probleminha. Às vezes, o AINE, como anti-inflamatório, é preferível ao corticoide, em algumas situações, mas o paciente acaba preferindo o corticoide porque ele não dá tanto desconforto quanto o AINE em alguns casos. Então, ele é meio cruel
até mesmo quando ele não causa tanto problema, no caso aqui do gastrointestinal. E eu tenho também a questão de diminuição da função imune, o que acaba, de forma geral, aumentando o risco de infecções oportunistas, principalmente no idoso com distúrbios respiratórios.